Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor Jesus derrame sobre nós a sua paz e que todos os nossos passos sejam conduzidos por Ele. Amado Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para mais este Evangelho. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 144, que diz o seguinte: se a situação puxa você para baixo, empregue energia para cima. Se contratempos, doenças, desavenças, carências e lutas cansam a sua mente a ponto de não saber o que fazer, dê uma parada e examine tudo com calma. Deixe penetrar em você o otimismo, a confiança nas boas soluções. Mentalize o que é bom. Acredite sinceramente em si e no poder de Deus. E aceite como certo o êxito, afastando o medo e a derrota. Com uma crença maior, com mais otimismo, você encontrará sem dúvida alguma a vitória. Deus fez você para as estrelas, não para o chão. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o primeiro, características da perfeição. Jesus disse: amem os seus inimigos, faça o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e que faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. São Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão. Por isso, ele se limitou em apresentar-lhe um modelo e pediu para que se esforçassem para atingi-lo. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la
é necessário possuir todas as outras virtudes. De alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o homem possui. Todos esses vícios nascem do egoísmo e do orgulho, que são seus sentimentos contrários. Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue amar os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Que assim seja. Meus amigos, nessa passagem, Jesus não quis dizer que o homem precisa se igualar a Deus em sua perfeição, porque isso é inadmissível. Mas nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós e precisamos seguir seus passos para um dia nos tornarmos espíritos puros. E como é que a gente alcança isso? Praticando a caridade. Primeiro, caridade para conosco, para com o próximo. Precisamos, meus amigos, amar aqueles que nos maltratam, caluniam, enfim, os nossos inimigos, encarnados e também desencarnados. Precisamos orar muito por eles, pedindo a Deus, a Jesus, perdão pelas nossas faltas, porque Deus está do nosso lado, Ele conhece nosso coração. Vamos pedir isso a Jesus, que Ele nos ajude a perdoar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por todos os acontecimentos. Nós te entregamos a nossa casa mental, a nossa família. Te entregamos o pão de cada dia que nos deste sempre, a nossa alma, este planeta que está passando por esta prova. Senhor, tem piedade de cada um de nós. Tem piedade daqueles que se encontram nos hospitais, nas prisões, aqueles que estão em sofrimento, aqueles, Jesus, que clamam por Ti a cada minuto. Tem misericórdia, Pai, de todos nós. Nos ajude, nos ampare sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: aquilo de que abrimos mão é o que verdadeiramente nos pertence. Quem se nega aos outros não tem a posse de si mesmo. Jesus sobre a terra não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. No entanto, tudo lhe pertencia.
A pessoa que se sacrifica em benefício de alguém é sempre o maior beneficiado. O que tentamos reter conosco nos escapa por entre os dedos. Nada engrandece mais uma pessoa do que a humildade. Vejamos como perante a lei divina os valores dos homens se contradizem. Quem disser ser o maior, seja o servidor de todos. Preso à matéria, o espírito deve despojar-se dela, para cada vez mais livre ascender aos páramos da luz. O espírito corporificado na terra é feito um pássaro, se debatendo no visco que o impede de voar. Dentro de cofres abarrotados, existem aqueles que trancam a própria alma, voluntariamente asfixiando-se ao peso de suas ambições. A suprema doação é a suprema conquista do espírito. Essa mensagem está no livro Lições da Vida, pelo irmão José Carlos Bacelli. Que Deus nos abençoe e dê a cada um de nós um dia iluminado, com muita reflexão. Que assim seja.